Vamos conversar hoje sobre cronograma capilar? Para quem não me conhece, meu nome é Luísa Maia, seja muito bem-vindo ao canal. E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. E no vídeo de hoje a gente vai bater um papinho e eu vou te contar o porquê eu não faço o cronograma capilar. Mas antes de continuar, já quero pedir aqui o like de vocês, tá? Deixa o like aí, eu acho que esse vídeo vai ser bem interessante, porque a gente vai bater um papo legal sobre isso. Inclusive, me conta aqui embaixo se você faz o cronograma, se você não faz. E de antemão, eu já quero dizer pra vocês que isso é apenas a minha opinião, tá, gente? O fato de eu não fazer o cronograma capilar ou não concordar com ele não quer dizer que ele seja ruim ou que ele seja bom. É simplesmente a minha opinião que eu tô trazendo aqui, como sempre eu faço em todos os vídeos. Eu trago uma nova perspectiva, eu trago o meu ponto de vista em relação aos assuntos, tá? Se você discorda, não tem problema nenhum. É só você dar sua opinião aqui de forma respeitosa, compartilhando informação, que é o que eu digo aqui no canal. O objetivo é exatamente esse, é a gente compartilhar informação e conhecimento. Para quem não sabe, cronograma capilar é uma técnica de cuidado do cabelo que envolve 3 etapas muito conhecidas, que são hidratação, nutrição e reconstrução. É uma forma de cuidar do cabelo que envolve uma rotina onde essas 3 etapas estão inclusas e que em cada lavagem que você fizer do seu cabelo, você tem que usar alguma máscara de tratamento que tenha alguma dessas etapas, tá? Você cria uma rotina de cuidado com o cabelo. Existem cronogramas, os mais tradicionais, os mais conhecidos, que dizem que você tem que lavar o cabelo 3 vezes por semana, fazendo sempre as 3 etapas, tá? Fazendo hidratação, nutrição ou reconstrução. Aí você vai fazendo de acordo com o que você quer, tá? Você pode fazer 2 hidratações, 1 nutrição no dia, no outro fazer 1 reconstrução, 2 nutrições, enfim. E o cronograma, ele é tão difundido, tão popular aqui no Brasil, que se você digitar no Google cronograma capilar tabela, vão aparecer várias tabelas já prontas de cuidado que você tem que ter com o seu cabelo. E assim, há muito tempo atrás eu já fiz o cronograma capilar, tá? Eu segui o cronograma, acho que por mais ou menos uns 6 meses, eu não lembro muito bem, tá? Mas eu fiz, só que assim, pra mim, em um momento deixou de funcionar e eu vou explicar pra vocês aqui os motivos pelos quais eu deixei de fazer o cronograma e hoje eu sinto que ele não faz sentido pra mim. E o primeiro motivo pelo qual eu não sigo o cronograma capilar é que ele determina por você o número de lavagens que você vai ter por semana, sendo que para mim isso é algo muito subjetivo e que depende muito de vários fatores, como os seus hábitos, costumes, o clima, a oleosidade do seu cabelo e a forma de cuidado que você tem. Isso se encaixa até na questão do hábito, porque eu, por exemplo, eu tenho um couro cabeludo de normal a seco. Meu cabelo, ele não aceita muita lavagem. Quando eu fazia cronograma capilar, por exemplo, tinha muito cronograma que dizia: você tem que lavar seu cabelo 3 vezes por semana. E eu, às vezes, hoje em dia, lavo meu cabelo 2 vezes por semana. E isso, mesmo eu sabendo que meu couro cabeludo ele é de normal a seco, varia muito. Por quê? Porque depende do clima, depende dos meus hábitos. Por exemplo, eu geralmente faço atividade física e a depender, por exemplo, do clima. Se o clima ele estiver muito quente, eu vou transpirar muito. Aí sim eu vou precisar lavar meu cabelo mais. E se o clima, por exemplo, estiver mais frio e eu não transpirar tanto, eu não sinto a mesma necessidade de ter o número de lavagens que eu teria com meu cabelo num clima frio da que eu tenho quando o clima tá quente, entende? Então, assim, eu acho que o cronograma ele peca muito nisso, de fazer uma rotina pré-determinada para você que não leva em consideração a sua individualidade, seus hábitos, seus costumes, entende? Porque, por exemplo, em uma semana no qual eu faço atividade física, sei lá, de segunda a sexta, eu tenho uma necessidade de lavagem cabelo X de quando eu não faço atividade física ou de quando o clima muda. Aqui a cidade onde eu moro, Salvador, é muito úmida, então às vezes meu couro cabeludo tá transpirando muito, às vezes não tá tanto porque a umidade tá baixa. Então, entende? Essas variáveis são muito importantes para você saber cuidar do seu cabelo, porque, por exemplo, como eu tenho um couro cabeludo de normal a seco, se eu lavo muito meu cabelo, ele pode acabar ressecando, porque eu tô lavando ele numa frequência muito maior do que a que ele necessita. E o segundo motivo foi que eu entendi que um ativo só, ele pode dar mais de um efeito do cronograma capilar. Por exemplo, existem os óleos, né? Existem vários óleos aí no mercado, a gente conhece, e existe um muito conhecido que é o óleo de argan. O óleo de argan, ele é um óleo, ou seja, ele pode ajudar sim a devolver a camada lipídica ao fio, ou seja, ajudar a proteger, a deixar o fio mais selado por ele ser um óleo. Mas o óleo de argan, ele também existe componentes
componentes nele que dão reconstrução ao fio, ou seja, ele também ajuda a fortificar o cabelo. Então, o óleo de argan, ele numa composição pode ser utilizado para as duas coisas, ou seja, para ajudar numa nutrição, porque ele é um óleo, e ajudar também na reconstrução, fortalecendo o cabelo. Então, para mim, o cronograma ele deixa de fazer sentido quando eu percebo que existem vários ativos que vão dar em um mesmo resultado, tipo em uma mesma lavagem, vários efeitos, entendeu? Não só o efeito de nutrição, o efeito de reconstrução, o efeito de hidratação. Ele vai fazer uma mistura, um combinado ali na composição dele, que vai trazer mais de um resultado do cronograma capilar em apenas uma lavagem. Se um ativo só ele supre mais de uma etapa do cronograma capilar, por que eu teria que dividir as lavagens do meu cabelo em 3 etapas? E isso não se aplica apenas a um ativo, não. Quando eu comecei a entender que um ativo ele pode sim dar mais de um efeito do cronograma capilar em apenas uma lavagem, eu entendi, gente, que máscaras de tratamento elas nunca vão ser apenas de uma etapa do cronograma capilar, porque toda máscara ela é um combinado de ativos e ativos de todas as etapas do cronograma capilar, ou seja, em uma máscara só você encontra, por exemplo, a glicerina, encontra água, encontra aminoácidos, encontra óleos. Em uma máscara só você encontra vários ativos que passeiam por todas as etapas do cronograma. Então, entendendo isso, para mim não faz sentido nenhum eu precisar dividir o tratamento do meu cabelo em hidratação, nutrição e reconstrução, porque, por exemplo, em uma máscara eu posso ter efeito potente de hidratação e nutrição e em uma mesma máscara ter um toque também de reconstrução, ou em uma máscara também ter um efeito de hidratação e reconstrução e vice-versa, entendeu? Então, não existe uma máscara só para hidratação, uma máscara só para nutrição, uma máscara só para reconstrução. Até porque, como eu falei para vocês, nutrição nada mais é do que uma mistura de hidratação com uma umectação, vamos dizer assim. Então, quando eu descobri isso, eu entendi que não fazia muito sentido eu ficar, porque hoje eu preciso fazer hidratação, amanhã eu preciso fazer nutrição, amanhã eu preciso fazer reconstrução. Não, quando eu tenho uma máscara que ela é boa e ela é completa, ela vai passear por todas as etapas do cronograma, entende? Ela vai me dar um efeito de hidratação com nutrição, ela vai me dar um efeito de hidratação com reconstrução, ela vai me dar um efeito de nutrição com reconstrução, que pra mim é o tipo de máscara mais completo, porque, como eu falei, nutrição nada mais é do que hidratação, óleo com efeito mais reconstrutor, ela tá passeando por todas as etapas do cronograma. Então, quando eu entendi isso, pra mim perdeu muito o sentido de fazer um cronograma. E aqui eu também vou abrir um parêntese pra falar um pouquinho sobre o outro vídeo que eu fiz, o que eu mostro pra vocês a diferença entre máscara de manutenção e máscara de tratamento, que eu vou deixar linkado aqui em cima pra você, se você quiser assistir, tá? E é interessante você entender isso, porque lá no vídeo eu explico que não existe máscara de manutenção. Máscara de manutenção, elas são condicionadores. E eu trouxe isso aqui porque quando eu faço um tratamento mesmo assim no meu cabelo potente, como meu cabelo é virgem, eu consigo ficar de 2 a 3 lavagens sem precisar fazer tratamento nele, porque eu sinto que ele tá bem tratado. O que pra mim também perde um pouco do sentido do cronograma, que diz que eu tenho que tratar meu cabelo toda lavagem, entende? Então, quando eu entendi que existe máscara de tratamento de fato e condicionadores, eu entendi que o cronograma ele não faz tanto sentido assim pra mim, porque quando eu faço uma máscara de tratamento potente, nas outras lavagens eu só preciso fazer a manutenção, e a manutenção eu não faço com outros tratamentos, eu faço com condicionadores, que vão apenas prolongar o efeito daquela máscara que eu fiz por mais tempo em meu cabelo, entende? E agora, gente, eu já nem lembro se eu tô no 4º, no 3º, no 5º, mas o próximo motivo pelo qual eu não faço cronograma capilar é que quando eu comecei a fazer o cronograma, ele prometia que meu cabelo ia ser recuperado com a técnica, o que não acontece, gente, porque eu descobri que cabelo nada mais é do que célula morta. Então não adianta você colocar vários tratamentos um em cima do outro, como o cronograma promete, e dizer que seu cabelo vai recuperar e vai voltar a ser maravilhoso. Ele só vai ficar maquiado, o que não é algo ruim, tá, gente? Porque maquiagem é sim necessário pro cabelo, até porque, como eu falei, cabelo é célula morta e ele jamais vai ser recuperado. E eu só coloquei esse ponto aqui, não porque eu acho que, esse cabelo é célula morta, porque, assim, mesmo sendo célula morta, é importante a gente tratar, então
né, perde um pouco do sentido desse ser um dos motivos de eu ter largado o cronograma. Mas eu coloquei ele aqui porque eu vou linkar ele junto com o próximo ponto, que é o consumo exacerbado de produto, tá? Por ele prometer que vai tratar seu cabelo, você acredita nessa crença, pelo menos isso aconteceu comigo, tá, gente? E eu gastava muito, rios de dinheiro com produtos para tratar meu cabelo, sendo que não é tão necessário você ter vários produtos, sabe, para tratar o seu cabelo de fato. Porque, como eu falei para você, se você tem uma máscara ou duas até, ou às vezes até 3 se você quiser, mas 3 máscaras, por exemplo, no máximo, tá? Potentes, que te dão efeitos maravilhosos, você vai ter essas máscaras por muito tempo, porque você não vai precisar em cada lavagem utilizar elas, sabe? Porque máscara de tratamento, como eu falei pra vocês, são máscaras mais potentes e que seguram o tratamento por mais tempo. Então você vai usar uma máscara dessa e vai ficar tipo 2, 3 lavagens sem precisar fazer muita coisa, se seu cabelo não for um cabelo extremamente danificado, tá? Você vai precisar de condicionadores para fazer a manutenção, ou seja, um condicionador ou 2 também, tá? Então não existe essa necessidade de você ter vários produtos para encaixar no cronograma capilar, tá? Porque eu já vi muita gente dizendo assim, porque você tem que ter um shampoo, um condicionador, um finalizador, um não sei o que, para cada etapa do cronograma, o que para mim não faz sentido e só estimula o consumo exacerbado e sem necessidade nenhuma, entende? Então, entender que seu cabelo é célula morta e que ele precisa sim de tratamento para trazer uma maquiagem, uma aparência melhor ao seu cabelo, mas que você não precisa gastar muito para isso. Você pode comprar 1, 2 máscaras boas, fazer a intercalação entre elas, né, e alternando de uso e ter um bom condicionador ou 2 para utilizar enquanto tem a pausa dessas 2 máscaras, tá? Isso para mim é muito mais importante do que em cada lavagem eu fazer tratamento em cima de tratamento. Até porque eu já falei para vocês que se vocês fizerem isso, botando o tratamento um em cima do outro, pode ser que seu cabelo fique saturado e você tenha um efeito rebote, ou seja, tem um efeito negativo daquele que você está buscando fazendo um tratamento, entende? Então esse também foi um dos motivos pelo qual eu saí do cronograma capilar, porque me fazia gastar muito dinheiro e muitas vezes eu não utilizava aqueles produtos de uma forma que fosse saudável para o meu cabelo, sabe? Porque eu ia aplicando etapa em cima de etapa e o cabelo ia ficando saturado e às vezes eu tinha um efeito rebote daquele que eu teria se eu desse um tempo de respiro, fizesse um tratamento, ficasse 1 ou 2 lavagens sem utilizar aquele produto, entende? E um outro motivo pelo qual eu não gosto do cronograma, não faço e não recomendo é que por existir essas tabelinhas prontas, né, e muita gente utilizar essas 3 etapas, que são etapas básicas, hidratação, reconstrução, nutrição, para cuidar de seu cabelo, muita gente faz a etapa que não gosta porque o cronograma diz, ou seja, ela deixa de respeitar a sua própria individualidade para fazer aquilo que uma tabela que nem conhece ela, não conhece o cabelo, não conhece a individualidade dela, tá falando para ela fazer, sabe? Então isso perde muito sentido para mim. Eu vou dar um exemplo muito claro do que acontece, que é um exemplo que eu tenho com minha mãe. O cabelo de minha mãe não gosta de óleo, tá? Ela ama hidratação. Ou seja, se ela fizesse o cronograma capilar como a gente conhece, né, que tem que ter a etapa de hidratação, nutrição e reconstrução, ela ia ter que fazer uma etapa do cronograma porque dizem que ela precisa, mas na verdade o cabelo dela não precisa, porque não é necessidade dele. O cabelo de minha mãe gosta de hidratação. E por que não ela fazer só hidratação se é o que o cabelo dela no momento tá gostando, sabe? Esse também foi um dos motivos pelo qual eu saí do cronograma capilar. Porque meu cabelo, por exemplo, meu cabelo ama reconstrução, gente. Ama máscaras que dão um efeito mais encorpado, que deixam ele mais forte. E no cronograma, quando eu via, ele dizia que eu tinha que fazer, tipo, 1 vez a cada 15 dias reconstrução. E às vezes eu faço reconstrução em 2 vezes na semana, sabe? Quando eu sinto necessidade que meu cabelo tem de realmente utilizar reconstrução, eu uso ele às vezes em 2 lavagens seguidas. E não tem problema nenhum, porque essa é a necessidade do meu cabelo. E se eu fizesse o cronograma capilar, talvez eu não pudesse fazer isso. E por último, pra mim, o mais importante, que foi o principal, assim, pra fazer eu sair realmente do cronograma,
foi que eu entendi que o cronograma ele não olha muito pra gente, tá? Ele é uma tabela que cria uma rotina que não tá de acordo com a realidade da vivência da pessoa com o cabelo, tá? Porque como eu falei pra vocês, a necessidade do seu cabelo vai variar muito de acordo com fatores externos, com o meio que você tá vivendo, com os hábitos que você tem, com a rotina que você tem extra cabelo, entende? Então, quando eu entendi isso, o cronograma também perdeu muito o sentido. Por exemplo, você mora numa cidade que é extremamente úmida, muito quente e tem uma rotina de cabelo X, porque você faz atividade, como eu falei, você se alimenta de determinada forma, sua oleosidade tá de determinada forma naquele momento, mas vai que você precisa viajar e passar um mês fora, em um ambiente onde o clima é extremamente seco, onde você não vai se alimentar da mesma forma que você se alimentava, que você não vai dormir da mesma forma que você dorme, a oleosidade da sua pele já vai mudar, as necessidades do seu cabelo também vão mudar. E se você não tiver esse feeling, essa percepção da necessidade que você tem, você vai continuar fazendo um cronograma capilar, vai ter cuidados com seu cabelo que talvez não sejam aqueles que seu cabelo está precisando naquele exato momento, entende? Então, às vezes, a depender do clima, meu cabelo ele tá precisando de um cuidado diferente daquele que o cronograma estava me dizendo, sabe? Às vezes, sei lá, o dia tava super ensolarado, aí hoje é dia de hidratação, mas aí começa a chover super e eu sinto que meu cabelo tá precisando de uma reconstrução junto com uma nutrição para segurar isso, sabe? Então, pelo cronograma eu não poderia fazer isso porque eu ia ter que fazer primeiro a nutrição, depois a hidratação, depois a reconstrução, entende? E eu já entendendo que meu cabelo quando tá em um clima mais úmido, ele gosta de uma máscara mais reconstrutora junto com óleos, posso buscar uma máscara desse tipo que eu tenha para utilizar e não me apegar tanto ao cronograma, entende? Isso, gente, não quer dizer que o cronograma seja uma coisa ruim. Os 6 meses que eu fiz o cronograma, eu comecei a entender melhor meu cabelo. Então, o fato de eu também ter feito o cronograma por 6 meses me fez em um momento também não precisar mais dele, porque ele me ajudou a conhecer meu próprio cabelo. Aqui no canal eu tenho 3 vídeos que mostram quais são os sinais que seu cabelo dá quando ele precisa de cada etapa do cronograma. É muito importante a gente conhecer isso e conhecer nosso próprio cabelo, porque é a partir disso que a gente vai criar cuidados específicos para a nossa necessidade, sem precisar utilizar uma tabela para dizer qual é o tratamento que a gente vai fazer naquele dia, ou até se a gente realmente precisa de tratamento ou não, entende? Eu vou deixar o link dos 3 vídeos que eu citei aqui em cima, tá? Pra você, se você quiser ver, é uma playlist e é bem interessante vocês começarem a refletir um pouco sobre isso, tá? Porque isso vai fazer com que vocês tenham um pouco mais de liberdade em relação ao cabelo de vocês. Vocês vão conseguir entender melhor quais são os sinais que seu cabelo tá te dando, por que seu cabelo tá de determinada forma, qual é o tratamento que ele tá precisando, porque muitas vezes o efeito que seu cabelo tá dando é porque ele realmente precisa de um determinado tratamento, seja ele uma nutrição, seja ele uma reconstrução, seja ele uma máscara que tenha um efeito de reconstrução junto com nutrição. É muito importante você entender isso, mas isso faz com que você também fique livre do cronograma capilar, porque você vai começar a entender as necessidades do seu próprio cabelo. E é isso, meu amor, espero que você tenha gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, elogio, você já sabe, deixa aqui nos comentários ou fala comigo em alguma das redes sociais que eu vou deixar passando por aqui. Se você é novo, se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E é isso, meu amor, um cheiro e até a próxima, tá bom?